Quando nós falamos igreja, quando a Bíblia fala em igreja, ela não fala em templo. Isso aqui é um templo, um lugar consagrado à adoração de Deus, da Trindade. Igreja é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. E o corpo de Cristo você vai encontrá-lo em N lugares, em N denominações. Nós batistas não temos absolutamente exclusividade nisto. Como ninguém tem. O corpo de Cristo é formado por todos aqueles que um dia compreenderam que eram pecadores, que estavam irremediavelmente perdidos, espiritualmente, condenados ao fogo eterno, que compreenderam a mensagem do Evangelho da salvação, que compreenderam que Jesus morreu a sua morte, em seu lugar, mas não a morte física, a morte espiritual. Porque morte física nós continuamos morrendo. Mas a morte espiritual, depois de morrer a morte física, ele foi e desceu ao inferno. Irmãos, se a gente fosse entrar nisso, você ia ver uma coisa tremenda. Todo aquele sofrimento de Cristo ali, colocado naquele filme de Mel Gibson, né, Paixão de Cristo, etc., foi para que o sangue fosse derramado e para que nós também tenhamos saúde. Porque ao Senhor Jeová, diz o capítulo 53 de Isaías, agradou-mo-elo, fazendo-o enfermar. Jesus não tinha doença. Seu corpo era perfeito. Ele era um cordeiro sem defeito. Não somente no corpo, mas na alma e no espírito. Ele era perfeito, sem pecado. Deus colocou sobre ele as nossas doenças, nossas enfermidades. Ao Senhor Jeová agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Depois ele foi em espírito, no espírito e na alma. Seu corpo ficou aqui e ele desceu ao inferno. E ali ele provou o sofrimento que você e eu teríamos que provar eternamente. E ele confiou em Deus, porque ele sabia que Deus é um Deus de palavra. A sua alma não será deixada no Hades, e nem o seu corpo verá a deterioração, a corrupção. E aí Deus disse, basta. Depois de mais ou menos 40 horas de sofrimento no inferno. Eu já vi pastores pregar diferente, que ele foi lá, deu uns petelecos no diabo, pegou a chave e tal. Não é nada disso. Ele foi e pagou a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. A nossa morte eterna. E Deus diz, basta. Está feito, está pago. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Para nunca mais morrer. Antes era o unigênito do Pai. Hoje é o primogênito dentre os mortos que está assentado à direita do Pai. Então, irmãos, são coisas muito profundas. Eu tenho uma ministração sobre isto, sobre os aspectos profundos da nossa salvação. Acho que está no YouTube, eu não sei. Tem tanto lugar que eu já não sei mais aonde que anda. Mas é muito mais profundo do que você pensa. Hoje eu vou falar com vocês sobre preparando-se para o arrebatamento. Há muitos anos atrás, o Senhor estava lendo, o Senhor me deu uma palavra, me dizendo que eu sou um atalaia. Isso foi em 1990, 25 anos atrás. Que ele me colocou como atalaia, e que se eu tenho que tocar a trombeta para que você se dê por avisado. Se você se der por avisado, se preparar, tudo bem. Mas se eu não tocar a trombeta, e você for levado na sua iniquidade, o sangue ele vai requerer da minha mão.
Eu não quero sangue de ninguém na minha mão. Eu tenho me esforçado para cumprir este mandato do Senhor. E, recentemente, ele disse, não fique questionando, você está dentro da minha vontade. Porque eu me questiono, eu fico preocupado. Eu não queria ser pastor, eu era juiz, estava com uma carreira. Eu me aposentei muito moço. 45 anos eu tinha de idade quando me aposentei. Estou servindo o Senhor já há mais de 30, né? Como pastor, quase 29 já. Estou consagrado. Então, irmãos, eu queria pedir que você leve a sério a palavra de Deus. Deus disse e usou Isaías para isso no capítulo 66, verso 2, segunda parte. Ele disse assim, mas eis para quem olharei, para o pobre contrito de espírito, que treme da minha palavra. Que treme diante da minha palavra. Quer você queira ou não, goste ou não, aceite ou não, Deus cumprirá a palavra dele. A palavra dele está para sempre firmada no céu e estabelecida na terra. Não tem conversa. Nem diabo, nem ninguém consegue impedir Deus de fazer aquilo que ele já disse que ele vai fazer. Por isso você tem que estudar a palavra de Deus para saber como que é, o que ela diz acerca desse assunto, por exemplo, que nós vamos tratar hoje. Você quer ser arrebatado? Eu creio que todos aqueles que nasceram de novo querem, não é? Seria uma loucura você ser arrebatado de novo e dizer, não, eu quero ficar aqui, ou então quando morrer ir para o inferno. Não, não tem isso. Todo mundo quer ser arrebatado. Mas não é de qualquer jeito, irmão. Não vai de qualquer jeito. Deus tem padrões na palavra dele. E Deus não muda, ele é imutável, por isso a palavra dele não muda. Ela não tem que fazer adaptações aos costumes da época. Ah, pastor, nós estamos no século 21, e daí? O nosso Deus é eterno. 21 séculos para ele, ou 210 séculos, ou 2 trilhões de anos para ele não diz nada. Ele é eterno, ele não tem princípio nem fim. O tempo para Deus não existe, como também para o homem. Aliás, Einstein já dizia isso, que o tempo não existe. Olha que esse homem tinha uma cabeça privilegiada, né? Que o tempo não existe, é só uma ilusão. É só uma ilusão. Para nós existe, porque nós somos finitos, né? Finitos, então, para nós existe, mas na verdade Deus é eterno. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. No capítulo 4, verso 13, nós falamos ontem sobre o arrebatamento. Deus fala, aqui é o arrebatamento do ângulo visto da terra para o céu, a partir do verso 13. Mas nós vamos voltar um pouquinho, alguns versículos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Apenas a primeira parte deste versículo. Todos acharam? Diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Isso, misericórdia. Tem que estudar a Bíblia. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, primeira parte. Diz, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Diga, depois de mim. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Agora diga isso mais de uma maneira pessoal. Porque esta é a vontade de Deus para a minha vida. A saber, a minha santificação. Agora vai para o verso 7 e 8.
Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isto, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Grafe, separe esse texto, porque ele é a chave para você subir. Deus não nos destinou, irmãos, para a ira. Ele quer, a vontade dele para você, para mim, para nós, é a santificação. Palavra que significa separação, consagração. Agiasmos, do grego. O sentido da palavra é separar. Nós somos um povo separado. Você foi tirado do reino das trevas e separado para Deus. Você é santo ao Senhor, você é separado. E nós vamos ver isso de mais a miúde. Mas então, o verso 7 diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas nos chamou para quê? Para a santificação. Quem rejeita isso, não rejeita o homem. Não rejeita o homem que está falando aqui, ou o seu pastor, aquele que fala sobre este assunto, mas rejeita quem? Quem? Vai rejeitar, conforme diz esta Escritura, vai rejeitar a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está morando dentro daquele que nasceu de novo, e essa palavra é só para aquele que nasceu de novo, com um propósito muito definido, de moldar, te transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Moldar, te transformar, para você ficar muito parecido com Jesus. Muito parecido com Jesus. Mas tem uma coisa, hein? Só se você deixar. Só se você deixar. O Espírito Santo não vai te violentar. Deus não te violenta. Não violenta o teu livre-arbítrio. O teu querer, a tua vontade. Não. Ele jamais fará isso. Então, é muito importante que você entenda. Irmãos, a santificação é o padrão de vida que Deus estabeleceu para o seu povo lá na antiguidade e para o seu povo, igreja, povo dele, de todas as eras, enfim, na antiguidade. Se você olhar em Levítico, capítulo 19, verso 2, vamos abrir assim, nós vamos ler muitos textos. Dessa vez eu vou abrir e ler os textos com vocês. Né? No livro de Levítico, né, você já deve saber que Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento. Né? Capítulo 19, verso 2, Deus diz assim através de Moisés: mas disse o Senhor a Moisés, agora o verso 2, fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Sede santo, separado e consagrado, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Não tem outro padrão. Efésios 1:4, vamos lá no Novo Testamento. Eu disse que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento falam a mesma linguagem sobre este assunto. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Agora veja que escritura profunda. Diz, como também nos elegeu. Vamos pegar o 3 para ficar mais claro o texto. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Agora o verso que eu quero. Como também nos elegeu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Irmão, você foi eleito, você foi escolhido antes que esse planeta existisse. Por isso que eu estou dizendo, tempo para Deus não existe. Os cientistas dizem que esse planeta tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Sei lá. Mas se tem, você foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Nós só vamos compreender essas coisas na eternidade. Nossa mente é muito pequenininha para entender essas coisas. Só quando nós estivermos plena revelação que nós vamos entender esses mistérios de Deus. Mas nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele, em amor. Então não tem outro padrão. O apóstolo Pedro vai repetir esse texto que eu li de Levítico, na primeira epístola, capítulo 1, verso 15, onde o Senhor diz, sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então está no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na Antiga Aliança, na Nova Aliança. É o padrão de vida que Deus estabeleceu para o seu povo Israel e para a igreja. É por isso que Hebreus, capítulo 12, verso 14, que nós citamos tanto de cor, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor. Irmãos, quando Deus diz ninguém, é ninguém. Nem você, nem eu, nem o Antônio, nem ninguém. Quando o Senhor fala ninguém, é ninguém. Então ele diz, sem a santificação, ninguém verá a face do Deus Altíssimo. O diabo, irmãos, ele sabe, Satanás sabe da importância dessa doutrina da santificação. Por isso ele faz tudo para desviar a igreja desse propósito. Ele não se importa muito se você recebe dons, se você profetiza, se você é isso ou é aquilo, se você planta bananeira ou deixa de plantar. Ele quer que você seja um crente carnal, porque se ele conseguir que você seja nascido de novo, mas permanecer um crente carnal, ele vai ter você na palma da mão dele, principalmente depois do arrebatamento da igreja. Cuidado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O propósito disso, irmãos, da santificação, dessa separação, consagração a Deus, o grande propósito de Deus é formar uma família no céu. Deus está formando uma família no céu. Poxa, você perdeu uma oportunidade de dizer amém. Fica esperto. Acorda. Fica esperto. Deus está formando uma grande família para ele no céu. Quer ver esse texto? Abre em Romanos 8. Eu ministrei nesse Romanos 8. Minha Bíblia é toda amarelada, de tanto que ela ficou aberta nesse Romanos 8, no início dessa obra lá em Moarama. É rico, riquíssima a carta aos Romanos, riquíssima, e esse capítulo 8, então, é extraordinário. As revelações profundas que o apóstolo Paulo teve do Senhor. Então, Romanos 8, 29 e 30 diz assim, porque os que dantes conheceu, olha aqui para mim, você foi conhecido antes da fundação do mundo, Deus te elegeu nele. Então, voltamos, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa última parte aqui é lá no céu. Mas as outras
né? A eleição, a justificação, tudo isso já aconteceu. Só falta a glorificação. Agora preste atenção nessa revelação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Preste atenção. Essa palavra grega aqui, no grego, no original, conforme, é ter a mesma forma. É como se você, a ideia é, você pega uma forma, pega a massa de moldar, enfia na forma e aperta lá, depois você tira a forma, a massa vai ficar com a forma da forma. Não é isso? As criancinhas gostam de fazer isso. Pelo menos minhas netas gostam muito de brincar com isso. Você precisa ter a forma da forma que é Jesus Cristo. É o Filho padrão de Deus. E ele diz aqui, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é o primogênito? O primeiro gerado de uma série. Meu irmão mais velho, o Walter, tem, nós somos tudo com W lá em casa. Nós somos em 6, assim, tudo com W. O mais velho, o Walter, né, ele é o primogênito da minha família, é o primeiro de uma série. O Valdoni é o último. Nós somos 3 homens e 3 mulheres. Então, o Walter, o Valtenir no meio e o Valdoni lá no fim. Mas, né, e as outras irmãs ali no meio, a Bastia, a Balda, a Vindalva e tal. Já passei toda a família para você. Mas o primogênito é o primeiro gerado de uma série. Qual é o filho primeiro gerado de uma série? O que eu falei para vocês? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único gerado. Jesus veio, tomou a forma humana, viveu, ensinou, morreu e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, Colossenses capítulo 1, depois você vai ler lá os vários versículos, posso te adiantar a partir do verso 17 até o 22, você vai ver que Jesus, ele ressuscitou, foi o primogênito dentre os mortos. Então ele veio como unigênito, único. Quando ele ressuscitou, ele foi o primogênito. O que é o primogênito? O primeiro gerado de uma série. Que ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso é que nós fomos sepultados com ele no batismo. Ou seja, simbolicamente e também tirado da água. Se o pastor demorar uma meia hora lá, você só vai sair, você vai ressuscitar no arrebatamento, né? Mas isso é um simbolismo, sepultado com ele na morte para ressuscitarmos com ele. Nós estamos em Cristo, irmão. Tudo que Jesus conquistou, em Cristo, você é herdeiro. Porque Cristo, Jesus, é o herdeiro de Deus e nós somos herdeiros de Deus, diz esse Romanos 8 aqui, e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, nós estamos nele. Paulo usa muito essa expressão, nele. Enfiado nele. Identificado nele. E ele é o nosso irmão mais velho, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Você, hoje eu estava falando com o pastor, com a sua nora, né? Por que Jesus morreu tão jovem? 33 anos. Por que ele não ficou mais uns 30 anos fazendo ministério? Morreu lá 63. Irmão, Jesus é um moço de 33 anos. É o nosso irmão mais velho. Lá no céu, ninguém tem mais de 33 anos. Ô, glória! Ninguém de cabelo branco. Todos eternamente jovens. É isso que esse texto, nós podemos inferir nesse texto. Porque ele é o nosso irmão mais velho. Eu vou ter uns 25 anos lá. Né? O irmão que acabou a cabeleira ali vai ter toda ela de volta.
nós seremos semelhantes ao Senhor, eternos, jovens, nunca mais morreremos, perfeita saúde, lá não há morte, não há destruição, nada disso, são as primeiras coisas que já passaram, Deus fez tudo novo, como diz o Apocalipse. Então, irmãos, veja, Deus está formando uma grande família para Ele. Ele está recrutando aqui da terra, através do novo nascimento. E, além do novo nascimento, você tem que passar por uma transformação de dentro para fora. Por isso Ele deu o Espírito Santo, para fazer isso. O Espírito Santo tem duas obras básicas no mundo. Claro, ele tem N obras, mas duas são básicas. Primeiro, te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para você ser salvo. Para você nascer de novo. Isso ele faz de fora para dentro. De fora para dentro. Com base na palavra pregada, ou lida, meditada, ele vai falar com você. Vai começar, você vai sentir o peso dos seus pecados. E você vai querer ser salvo. Então, quando você diz, Senhor, salva-me! E ele, então, faz mais ou menos como ele fez com Pedro. Puxa para fora. Puxa para o reino dele, ou seja, ele te salva. Essa é a primeira e principal obra do Espírito Santo. E a segunda é que ele veio habitar em nós, não é para passar férias, ele não está cansado, Deus não se cansa, isso não existe. Ele está dentro de nós desde o dia que nós nascemos de novo, para nos transformar e nos moldar na imagem de Jesus. Como é que Jesus era como homem? Ele estava preocupado com o que havia de comer, beber, né? Os discípulos estavam lá no meio do mar da Galiléia, mais ou menos uns 6 quilômetros de distância. Na quarta vigília da noite, entre 3 da manhã e 6 da manhã, não tinha barco, tempestade, relâmpago para todo lado. Jesus olhou, não tinha barco lá, ele falou, não, eu vou a pé aqui mesmo. Né? E foi por cima d'água. Um homem com, no mínimo, 80 quilos. Jesus devia ter mais ou menos 80 quilos. Ele era um homem saudável, perfeito. Seu corpo era perfeito. Contrariando as leis da física. E lá pelo meio do mar, aqueles relâmpagos e tal, não tinha lanterna, né? Jesus com aquelas roupas esvoaçantes, vento e tempestade. É um fantasma. 12 marmanjos. Mais pescadores. Mas era 3 horas da manhã. Não, era 4, 5 horas da manhã. Eu acho que todos nós assustaríamos, né? É um fantasma, e agora? Né? Jesus disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. E o Pedro, como sempre, né, fala primeiro e depois pensa. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse, bem. Que fé foi usada ali? A de Pedro ou a de Jesus? A de Jesus. Mas Pedro também confiou. E a hora que Pedro pulou para fora do barco, não afundou, bateu firme. Lá foi Pedro. Enquanto ele olhou para Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele caminhou bem. Mas quando ele tirou os olhos do autor e consumador da nossa fé e olhou para as circunstâncias, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Como que eu estou aqui em cima? Eu devia estar lá embaixo. Vento, tempestade e tal. Aí ele afundou. Isso nos dá uma grande lição, né? Mas, irmãos, eu quero dizer para você que então Deus está fazendo esta limpeza. Então, nós poderíamos definir santificação como um processo. Ela é um processo, não é uma coisa assim. O novo nascimento é algo instantâneo. Ou você nasce ou você não nasce de novo. Você não fica nascendo. Chegou a hora de nascer, ou você nasce, ou o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você recebe Jesus como Senhor da sua vida. Senhor da sua vida, não é como Salvador, não. É como Senhor.
Em nenhum lugar do Novo Testamento você vai encontrar que nós temos que receber Jesus como nosso Salvador. Mas você vai encontrar várias vezes escrito que nós temos que recebê-lo como Senhor. Kyrios, do grego. Dono, amo. Nós somos doulos, escravo. Se fosse traduzidas as cartas de Paulo ali, Paulo, servo de Jesus Cristo, traduz por servo, na verdade, é doulos, escravo de Jesus Cristo. Escravo não tem direito nenhum. O Senhor tem total direito sobre ele. No direito romano, o escravo era uma res nullius, ou seja, uma coisa sem valor. É esse o sentido, irmãos. Então você tem que receber Jesus como Senhor. Se você o receber como Senhor, Ele vai comandar a sua vida. Não vai ser mais você, não. Vai ser o Espírito Santo que Ele colocou em você. Vai te guiar em todas as coisas. Tudo isso começa no novo nascimento. Então a santificação não é uma coisa instantânea. Por isso que você tem que prestar bem atenção, porque na hora H que vem por aí, a hora que Jesus estiver voltando, quero me santificar. Como é que eu faço, pastor? Não faz. Não tem uma medida de santificação assim que você pronto, estou santo. Não tem. É um processo. É diferente do novo nascimento. No novo nascimento você nasce ou não nasce. É instantâneo. Mas essa não. Isso aqui é um processo de limpeza. Começa. Jesus fala disso, irmãos. Eu não vou ler o texto, senão nós vamos atrasar. Eu tenho outras coisas para dizer. Mas depois você pode pegar em casa João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, o verso 1. Eu vou citar assim de cor rapidamente, e principalmente o verso 6, 1 e 2. Verso 1, verso 2 e depois o verso 6. Ali você vai ver, Jesus ele está falando de doutrina, não é parábola. Ali é doutrina pura. Ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Eu acho que eu falei isso hoje de manhã. Toda vara em mim que não dá fruto, preste atenção nessa palavrinha. Todo o capítulo 15, nos versículos que cita a palavra fruto, está no singular. Não é frutos, é fruto. Que fruto é esse, pastor? É o mesmo de Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Como é que anda o seu pavio aí? Qualquer coisinha você explode? Ou você está manso e humilde, como Jesus era? Isso é o fruto do Espírito. Ou seja, não é teu. É o Espírito Santo que Ele fez habitar dentro de nós, que produz o fruto dele em nós. E essa produção, Ele vai nos moldando e nos limpando, é de dentro para fora, Ele vai nos transformando. Irmão, quando Deus te salvou, quando o Senhor te chamou para o reino, Ele tem um propósito muito grande. Um com você e o outro com a sua família. Que é salvar a sua família. Ele te põe lá como um agente de salvação. Não é agente secreto, tipo James Bond, para ninguém saber. Não. É um agente de salvação. Então ele te coloca as pessoas da sua família que te conhecem muito bem e sabem como você é. Elas têm que ver uma mudança em você, de dentro para fora. Puxa, o que aconteceu com a Mariazinha e com o Joãozinho? Era assim, assado, fazia assim, fazia... O que aconteceu? Joãozinho, o que aconteceu com você? Você está diferente, João. Olha, aí é a hora de você abrir a sua boca e dizer, realmente, eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Aí você conta, você vai ser uma testemunha daquilo que aconteceu com você. Não precisa pregar, não, só conta a tua história. Mas antes esteja intercedendo por eles. Então, é o fruto do Espírito. Então, Jesus disse assim em João 15, eu sou a videira verdadeira,
vós sois as varas, meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, o pai corta. E toda vara em mim que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Tudo no singular. Então o pai tem que fazer uma limpeza. Eu falei para vocês daquela tesourona, né? Já contei essa história, não vou repetir não. Então, quem está me acompanhando desde ontem, sabe do que eu estou falando. Por isso, se você não veio, perdeu. Pega depois a gravação e ouça que você vai recuperar alguma coisa ali. Mas então, meu irmão, nós precisamos ser transformados. Porque o Senhor tem este propósito para nós. Né? Irmãos, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, eu também já falei sobre isso, não vou voltar, mas vou citar os textos, Tiago 4, versos 4 e 5. A Bíblia diz que o Senhor tem, o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Ele diz assim, infiéis, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus? Qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou em vão, penseis o que diz a Escritura, que o Espírito Santo que ele fez habitar em nós, anseia por nós até os ciúmes? Ou seja, o Espírito Santo que vem habitar naquele que nasce de novo, sente ciúmes. Por que que Deus é ciumento? Porque nós custamos muito caro para Deus. A salvação para nós, ela nos é dada gratuitamente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz Efésios 2, versos 8 e 9. Mas preste atenção, ela custou muito caro para Deus. Muito caro para Deus. Jesus pagou esse preço. Porque Deus ia condenar todos nós à destruição eterna. Ele é justo? Se você faz, você tem que pagar. Não é essa justiça aqui, que põe uma tornezeleira, condena 20 anos, você cumpre 2, sai e fica essa piada aí. Não. A justiça de Deus é perfeita. Então, alguém tinha que pagar. Jesus diz, Pai, eu vou pagar, porque o homem não consegue. Eu vou pagar para ele. Por isso, meu irmão, quando você rejeita a salvação de Deus, a ira de Deus permanece sobre você. Ah, se você conhecesse a ira de Deus. Cuidado, com Deus não se brinca. Deus é fogo consumidor. Deus não é um velhinho de bengalinha, passando a mão das crianças, na cabecinha das criancinhas, não. Esse não é o Deus de Israel, o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu para você me entender até aqui? 1 de João, eu não citei esse texto, então nós vamos ver. Primeira epístola de João, capítulo 2, é um verso conhecido muito, mas é preciso citar e ler aqui para você, que fala, como Tiago, que nós não podemos ter amizade com o mundo. Verso capítulo 2 de primeira epístola de João, versos 15 a 17, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência ou a cobiça da carne, a concupiscência ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência ou cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Lembra-se que eu falei hoje de manhã que você tem que vencer Satanás com seus demônios, o pecado, e qual é a terceira coisa? O mundo. Irmãos, não é fácil vencer o mundo, não. Nós estamos rodeadinhos de todo lado. Desde que você acorda de manhã, está cheio de tentação do mundo. E a Bíblia diz, não ameis o mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo. Não tem. Ou você serve a um ou serve ao outro. Jesus fala disso, irmãos, em Mateus 26, verso 24. Jesus fala em Mateus 6, verso 24, ele diz, não podeis servir a dois senhores. Ou serve a um ou serve ao outro. Se você quer servir a dois, vá para gozar a vida, porque um dia você vai morrer e vai ficar no inferno. Ou você serve a Deus, e Deus é ciumento, o Espírito que ele fez habitar em você, sente ciúmes de você, não te compartilha com o diabo, com o mundo, com o pecado, ele sente ciúme de você. Deus é ciumento. Se você der o dedo para o diabo, ele aceita. Ele vai puxar para ver se leva a mão. Se ele levar a mão, ele vai puxar mais ainda para ver se te leva o braço. Se ele conseguir o braço, ele te puxa inteiro para o reino dele. Mas Deus não te compartilha. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ele te selou com o Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo. Por isso que os demônios, quando olham para um crente nascido de novo, ele vê o Espírito Santo lá. Ele falou, opa, esse daí... Aí depende também, né? Se é um crente bobinho que não sabe nem a sua herança, não lê quais são os seus direitos e deveres nos dois testamentos. O testador já morreu, selou, não muda mais esse testamento. Está para sempre selado. Mas se você não conhece o seu direito, a turma do sem terra vem, toma posse da sua herança e você fica aí amargando. Um dia você vai chegar lá, ai Senhor, eu sofri. Eu comi o pão que o diabo amassou para chegar aqui. Jesus vai dizer, comeu porque quis. Porque você não conhece a minha palavra, você não conhecia os seus direitos, sua herança, por que você não mandou os intrusos sair da sua vida, das suas finanças, da sua casa, da vida dos seus filhos, da vida do seu marido? Por que você não usou os anjos que eu coloquei à tua disposição lá? Se eu colocou, Jesus vai dizer, anjo, traga uma Bíblia aí. Abre em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Leia para esse aqui. E ele vai ler primeiro, vai ler Hebreus, capítulo 1, verso 14. Não são todos eles ali se refere aos anjos, espíritos ministradores, enviados, Deus já enviou, para servir a favor ou em favor daqueles que vão herdar a salvação. Você é herdeiro da salvação, você nasceu de novo, você tem anjo à sua disposição. Mas se você não usa os anjos, se você não dá ordem, é mais ou menos quando você entra no restaurante e chega lá, senta-se à mesa, não é na mesa, não, é à mesa, né? E o garçom está ali do lado, e você olha para o garçom, olha para o dono, olha para o garçom, olha para o dono, aí você levanta, vai lá falar com o dono. Que restaurante é esse? Eu estou morrendo de fome, estou querendo comer. E por quê? Que ninguém me serve. Ele vai dizer para você, olha, está vendo aquele moço ali? Ele é o seu garçom. Você chama ele, faz o teu pedido, ele vai lá e busca, e você vai comer o que você quer. Estão à nossa disposição. Irmão, nós precisamos dos anjos aqui, não é lá no céu. No céu não tem fé, não tem demônio, não tem Satanás, não tem capeta, não tem nada disso. Aqui tem, e como tem. É aqui que nós precisamos dos anjos de Deus. Aquele estudo que eu dei para o senhor sobre anjos fala muito disso. Tá? Mas então, irmão, nós não podemos servir a dois senhores. Deus é muito ciumento, o Espírito Santo é ciumento. É lá ou cá. Esse negócio de ficar com um pé na igreja, um pé no mundo, você está querendo se enganar. E se você partir assim, bau. Acabou. Não brinque com Deus, nem com a palavra de Deus. Eis para quem olharei, para aquele que treme da minha palavra. Deus vai cumprir a sua palavra. Em que nós devemos ser santos? 1 de Pedro, vamos lá, 1 de Pedro, ou primeira epístola do apóstolo Pedro, depois de Hebreus, tem Tiago, aí você vai achar
Primeira de Pedro, capítulo 2, versos 13 a 16, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis ou seja, não tome a forma das concupiscências ou cobiça que antes tinhas na vossa ignorância. Mas, começando aquele que vos chamou, sede também vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Lembra do versículo que eu citei de cor, que é repetido no Novo Testamento? É esse aqui. Lá de Levítico, Deus repete aqui. Tá? Então, o que o Senhor está dizendo aqui? Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, diz uma outra versão. Preste atenção. Olha aqui para mim. Você precisa ser santo em toda a sua maneira de viver. Separado e consagrado a Deus. Santo. Não é assim, com as auréolazinhas, tá, aquela cara de santo, não. É ser santo, de dentro para fora. Fazer a diferença. Tá? Então vamos ressaltar algumas áreas. Isso aqui é só algumas. Primeiro, santos no pensar. Começa pela mente, né? Santos no pensar. Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Verso 2. Colossenses 3, 2 diz assim, essa carta é extraordinária. Vamos pegar o 1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha o 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Santos no pensar. Quando você levanta de manhã e está fazendo a barba ou penteando o cabelo, as mulheres fazendo a maquiagem, o que você está pensando? Como é que você começa o seu dia? As coisas que são de cima, ou estou atrasado para fazer o café para o Joãozinho, levar o Joãozinho na escola, PTP, tem que correr mais, papai, e essa aqui serve, vai. Como é que é? Santos no pensar. Pensar nas coisas que são de cima. Priorize o reino de Deus na sua vida. Jesus fala em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus. As demais coisas eu acrescento. Não precisa ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir, aonde você vai morar, essas coisas. Os gentios que não conhecem a Deus se preocupam, mas você não. Você é herdeiro do reino. Priorize o meu reino na sua vida e eu priorizo essas coisas para você. Irmãos, é coisa tremenda. Um dos homens que mais orações teve, ele teve 50.000 orações, catalogada, respondida foi George Miller, de Bristol. Esse homem é um homem extraordinário, assim, mas as orações dele, ele não ficava, ó Senhor, graças te dou, não. Irmão, ele cuidou de 25.000 crianças abandonadas. Ele fundou vários orfanatos. Ele nunca pediu um tostão para ninguém. Ele pedia para Deus. Um dia ele leu que Deus era o Deus dos órfãos e das viúvas. E aquilo entrou nele. Dos órfãos e das viúvas. Cada testemunho extraordinário na vida de George Miller, do século passado. Tá? Pega essa biografia para você ver. Você vai se enriquecer. George Miller, um dos grandes homens de Deus. Um daqueles orfanatos um dia, essa é muito contada, inclusive, né? Não tinha comida, eles foram deitar, não tinha. No dia seguinte avisaram. As mulheres cuidavam das crianças, tinha centenas de crianças ali. Irmão Miller, senhor Miller, não tem nada amanhã, não tem pão, não tem leite, acabou tudo. Ele foi deitar,
E ele fez a seguinte oração: Senhor, o Senhor sabe que amanhã não temos nem pão nem leite. Por favor, em nome de Jesus, providencia. E foi dormir. Quando chegou na hora do café, todo mundo assim, prontinho, tá? Cadê o pão? Cadê o leite? Ele sentou-se e começou a agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço pelo pão e pelo leite que o Senhor vai nos dar hoje. Em nome de Jesus, amém. Tó, na porta. O leiteiro disse, olha, a carroça quebrou a roda bem aqui, estou cheio de latão de leite, eu vou ter que jogar fora isso. Mas aqui é um orfanato, será que vocês não querem aproveitar o leite? Cheio de latões de leite. A carroça, pá, um anjo foi lá, na hora. Sei lá se o anjo fez isso, sei que quebrou. Daí, nós queremos sentir. Pegaram os latões, foram ferver o leite. Enquanto estava fervendo o leite, prestando, bateu o tum. Padaria, melhor padaria da cidade. Fazia uns tipos de pãezinhos que só os ricos compravam, gostoso para chuchu. E o padeiro-chefe lá, o dono, falou, olha, eu estou aqui com umas carroças de pães, porque o nosso assador deu uma descuidada e passou um pouquinho do ponto. Mas é perfeitamente comigo, mas aqueles clientes meus enjoados lá, se eu botar assim, eles vão ficar reclamando e tal. Eu já mandei providenciar outros, se o senhor quiser, pode pegar. Irmão, George Miller era assim, mais de 50 mil, ele anotava tudo nos diários. Tudo. O pedido e a resposta que Deus dava, respondidas. Santos no pensar. Agora eu vou ter que bater um pouco nisso aqui. Romanos 12, verso 2. Para ficar mais claro, o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora o verso 2, Romanos 12, 2, que é o que eu quero. E não vos conformeis a este mundo. Olha a palavra conformar novamente aqui, tomar a forma do mundo, a forma da forma, a palavra conforme aqui no grego. Não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só tem uma maneira de vocês experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, se você reformar a sua mente com a palavra. Com a palavra. Santo no pensar. Você tem que aprender a pensar como Deus pensa. A falar como Deus fala. A agir como Deus age. Deus nunca conheceu derrota e jamais conhecerá. Você será um vencedor. É por isso que ele disse a Josué no capítulo 1, ele deu a chave do sucesso para Josué. Moisés havia morrido, Josué estava substituindo. No verso 8, Deus fala com Josué para animar Josué e diz, olha Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele, de dia e de noite. De dia e de noite, não é só o domingo não. De dia, todo dia e toda noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme como tudo está escrito nele. E então serás bem-sucedido e prosperará nos teus caminhos. Por que o Espírito Santo preservou essa orientação, irmãos? Se fosse só para Josué, ele tinha falado, Josué escutado, agido, pronto, acabou. Mas ele preservou isso porque é para nós, é a chave do sucesso. Então, santos no pensar e santos no falar. Já estou adiantando aqui, né? Voltando ainda um pouco, santos no pensar, o padrão de Deus é esse aqui, ó, Filipenses 4:8. Vamos voltar lá em Filipenses. Filipenses 4:8.
Essa carta aos Filipenses é uma carta extraordinária. Todas as cartas do apóstolo Paulo são extraordinárias. Verso 8 diz assim, 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, olha o critério de Deus aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se há algum louvor, nisto pensai. Ou, em outra versão diz, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Santos no pensar. Tem que passar por esse filtro, esses filtros. O que vai para dentro da sua cabeça, que depois vai ser verbalizado pela sua boca e vai acontecer com você, porque você pensa, fala, e depois o diabo ou os anjos vão pegar aquilo para cumprir. Poder da palavra, poder da palavra. Então, o critério, o filtro de Deus é isso. Tudo o que é verdadeiro. Isso que você está contando para a irmãzinha ali, minha irmãzinha, é verdadeiro? Você tem certeza que é verdadeiro? Se for, não fale. Se você não tem certeza, ou se você sabe que não é verdadeiro, não, pastor, mas eu vou falar para a Mariazinha, para nós orarmos pelo Joãozinho, porque o Joãozinho caiu em pecado lá. Você tem certeza disso? É verdadeiro? Não, mas a Joaninha me contou. Isso é fofoca, irmãos. Deus detesta fofoqueiro. É bom você olhar lá Provérbios 6. Não põe no reino dele essa gente, não. Para ele é nojento isso. É abominável. Você sabe o que significa essa palavra? Algo que causa ânsia de vômito. Você acha que Deus vai ficar sentindo ânsia de vômito lá? Não põe no reino dele. Fofoqueiro, aquele que semeia contenda entre irmãos, diz lá, Provérbios 6, fica fora do reino dele. Vai lá para o reino do diabo. O diabo gosta disso. Mas Deus não. Então, tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto para ocupar a sua mente, tem que ser justo, tem que ser puro, tem que ser amável, tem que ser de boa fama. Para ir para dentro da sua mente. É só assim que você renova a sua mente, para você experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Tem que renovar a mente. Irmãos, a nossa mente é bombardeada o tempo todo. Você vai ouvir um noticiário, explodiram 50, matou não sei quanto, deu um tiroteio, bala perdida. Essa é a obra do diabo. Qual é a obra do diabo? Roubar, matar e destruir. E aí a televisão vem e tchum, 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 tchum. Quando você ouve assim, alguém descobriu a vacina contra a dengue. Né? Todo mundo se espanta, porque é uma notícia boa. Se você olhar o noticiário, é só a obra do diabo que é noticiário. Então você tchum para dentro, vai pegando a sua mente. Aí você começa, você viu, aconteceu isso? Não, só sabendo. Não, mas aconteceu isso. Está cheio a sua mente. Renove a sua mente, irmãos. Renove com a palavra de Deus. Ponha lá para dentro a palavra de Deus. Tá? Então, santos no pensar, santos no falar. E aqui tem muitos textos. Eu vou só citar os textos para você que está gravando depois, lá o irmão. Né? Santos no falar, Mateus 12, 36. Mateus 12, 36, Jesus fala de toda palavra torpe que os homens disseram vão ter que dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É isso que Jesus fala em Mateus 12, 36. Então, cuidado com o que você fala, que você vai ter que dar conta no dia do juízo. No dia do teu julgamento. Né? Efésios 4, 29, não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, mas somente aquela que sirva para edificação. Né? Provérbios 13, Provérbios 6, 16, que eu falei, que Deus abomina, né? Do 16 ao 19, Josué 1:8, que eu já citei, para você, não se aparte da tua boca. É interessante que Deus não diz, Josué, não se aparte dos teus olhos. Ele diz, não se aparte da tua boca. Por quê?
Entra pelos olhos e você verbaliza. E há poder nas suas palavras. Eu dei uns estudos para o seu pastor, então em CD-ROM, né, sobre o poder da palavra. Eu ministrei 7 ou 8 quintas-feiras só sobre o versículo de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que bem a administra, comerá do seu fruto. Quando Deus diz que a morte e a vida, em Deuteronômio 32, Deus diz, a morte e a vida, a bênção e a maldição estão no poder daquilo que você fala, é porque é assim. Cuidado com o que você fala. E não adianta dar 3 soquinhos, pó na madeira, isso não funciona. Cuide para que você não fale a palavra errada. Porque o inimigo, ele lança isso na sua mente, como se fosse um pensamento teu. Depois ele pega a palavra que você liberou para ele e vai cumprir na sua vida. Aí ele tem legalidade. Porque você liberou. Se você liberar a bênção, ou a vida, você colhe a vida. Se você liberar a maldição, você colhe a maldição. Ah, como os crentes estão perdidos. Você já lembra de uma série bem antiga, Perdidos no Espaço? Perdidos sobre a terra. Ó, ministrei, acho que 8, 9 vezes sobre o poder da palavra, 4 vezes sobre bênção e maldição e 6 vezes sobre anjos, Ministério dos Anjos. Depois nós condensamos tudo isso em MP3, tem ajudado, está na internet. Então, os títulos eu já dei, se você quiser, você vai achar, o seu pastor, eu trouxe uma cópia para ele, tem ajudado crente a ter uma vida vitoriosa. Tudo centrado na palavra, que Deus fala na palavra. Irmãos, Deus tem um compromisso com a palavra dele, ele não tem compromisso fora da palavra dele. Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, verso 12, primeiro ele mostrou uma vara e perguntou para ele, Jeremias, o que você vê? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Isso tem um significado simbólico. Aí Deus disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu vigio em cima dela. Jesus disse, pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que eu falo se cumpre. Isso para nós é uma segurança, irmão. Essa palavra aqui, ela dá segurança. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminhar. Mas você tem que conhecer. Se você não conhece a sua herança, os capetas que são os sem terra vão deitar e rolar sobre você. E desculpa eu usar essa expressão, mas é a maneira assim que talvez você vá me entender melhor. Não tenho nada contra esse povo, mas tem muita coisa errada aí. Né? Eles também são filhos, ou melhor, criaturas de Deus. Filhos não, criaturas de Deus. Só quem nasce de novo é filho. Mas, sem nascer de novo, você é uma mera criatura de Deus, criada à imagem e semelhança dele. Então, santos no pensar, santos no falar, santos no andar. Santos no olhar e santos no vestir. Tem tanta coisa aqui. Salmo 1, como é que começa? Como é que começa o Salmo 1? Vamos ver, vamos ver se vocês sabem. Fala em voz alta. Mamma mia. Mamma mia. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. E o que mais? Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, também não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o quê? O seu prazer na lei. Lei é palavra, na Torá do Senhor. Naquela época se usava muito a Torá, lei, Torá, na palavra do Senhor. E na sua palavra medita uma vez por domingo, à noite, quando vem na igreja. Aí você se alimenta da palavra de Deus aos domingos à noite.
Eu queria fazer um teste com você. Coma só domingo à noite. Não coma mais. Passe toda semana sem comer, só domingo à noite você vem, você come em casa, depois vem para cá. O que vai acontecer com você? Você vai morrer. A sua alma vai ter 3 metros de altura, o seu espírito vai ficar pequenininho, assim, ó. Lembra que eu falei hoje de manhã? Seu corpo não sei nem se vai sobreviver. Por que que nós alimentamos a alma? Por isso que a nossa alma é um gigante. Cadê o pastor Denis? Eu até usei ele aqui. 3 metros de altura. O nosso espírito é bem pequenininho, porque você não alimenta o espírito, você alimenta a alma. A alma não quer ir para a cruz, não. Ela quer ficar no trono, mandando para lá e para cá. Que Jesus fique na cruz. Eu já falei hoje cedo. Ou Jesus está na cruz e a sua alma está no comando, ou é o contrário. A alma está na cruz, Jesus está no comando. Não tem outro meio. É ou uma coisa ou outra. Então, santos no pensar, santos no falar, santos no andar. Irmãos, a moda. E eu tenho que falar isso aqui porque o Senhor me manda falar. E eu já falei isso muitas vezes, para mim não é novidade. Santos no vestir ou no andar. Quem é que dita a moda no mundo? São pessoas cheias do Espírito Santo? Cheias de demônios. Isso você pode ter certeza. São homossexuais, são lésbicas. Elas que criam essa moda, irmã, para você usar, para deixar você mais feia. Tem mulher que veste umas roupas que eu fico pensando, por que usam umas roupas dessas, gente? Uma vez entrevistaram o Clodovil, aquele famoso Clodovil. Eu não sei se era o Clodovil ou era o Denis, agora eu não sei. E por acaso eu vi essa entrevista dele, eu estava passando e ele estava falando, e, se não me engano, eu não me lembro mais quem estava entrevistando ele, mas, foi a Hebe. E a Hebe disse assim, o Clodovil, vamos dizer que era o Clodovil, não me lembro bem se era ele ou o Denis, um dos dois era. Os costureiros famosos na época. Ela perguntou assim, por que vocês inventam umas modas tão feias para nós, hein? Aquele jeitão dela, né? Ele deu um sorriso para ela e disse, o que você queria? Vocês são nossos concorrentes. Ele era homossexual. Deixa você um bucho. Feia. Lançou a moda, lá vai a mulherada atrás. Essas calças de pular brejo, uns negócios desses, uns negócios estranhos. Eu acho que nós temos que ter bom senso. Deus nos deu bom senso, deu equilíbrio. Pelo menos use o seu bom senso, minha irmã. Agora preste atenção. Agora eu vou falar mais sério aqui. Preste atenção. O teu corpo, a Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Você tem que glorificar a Deus com o teu corpo e não expor o teu corpo à cobiça dos homens. Quando você faz isso, irmão, você ofende o Espírito Santo, que está dentro de você para te transformar na imagem de Jesus. Se você é uma mulher rebelde, que veste essas roupas que marcam o seu contorno, a sua anatomia, Deus não se agrada disso. E o Espírito Santo tem falado com você se você nasceu de novo. Deixe essas roupas, senão você fica para trás no arrebatamento. Deus não coloca gente rebelde no seu reino. Você tem que passar depois por uma moenda, a moenda de Satanás através do anticristo, para você dar valor àquilo que Deus manda fazer. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele só pode ser conhecido pelo seu marido. Para nada mais, para ninguém mais. Você não tem que ser um instrumento de lascívia para ninguém.
Às vezes, na igreja até problemas. Eu já recebi muito desse negócio, das roupas das mulheres. Os judeus e os muçulmanos, eles adoram separados. Quando eu estava no Egito, e entramos lá numa mesquita daquela para conhecer, etc., em 91, que eu viajei para Israel, para o Egito, para a Grécia, um monte de lugar, né? Eu perguntei para a guia, por que fazem separada a adoração? Ela diz, é para a beleza da mulher não atrapalhar a concentração da adoração do homem. Por isso que ela adora separado. Irmão, e aquelas mulheres muçulmanas se empacotam todo. As ocidentais, meu Jesus. É incrível isto, que as mulheres muçulmanas sejam mais tementes ao Deus dela do que as cristãs, principalmente as evangélicas, ao Deus que te salvou. Que diz que o seu corpo é templo, morada do Espírito Santo. Você tem que cuidar bem do seu corpo, você tem que alimentá-lo bem, asseá-lo, lavá-lo, limpá-lo. É morada do Espírito Santo. Seu corpo não te pertence. O Senhor uma vez me falou isso. O Senhor me deu um êxtase, me levou em Jerusalém e disse, Valtemir, o seu corpo me pertence, porque eu paguei por ele. Irmão, teu corpo não te pertence, ele é propriedade de Deus. Você foi comprado com preço de sangue, não foi com prata e com ouro, coisa corruptível, mas com preço de sangue. Você foi comprado inteiro, é por isso que Jesus vai vir e ressuscitar o corpo. A ressurreição só se refere ao corpo. Ele podia abandonar aqui e deixar espírito e alma e criar um outro corpo lá. Não. Nosso corpo é importante. Por isso você não pode se vestir assim, irmão. Eu não sei hoje como anda, mas há umas décadas atrás, quando eu estava ainda na magistratura, a mulher não entrava de calça comprida no Tribunal de Justiça do Paraná. Não ia lá fazer defesa perante os velhinhos, lá, os desembargadores, de calça comprida, de jeito nenhum. Tinha que usar saia. E algumas advogadas, todas ia, e tinha um caboclo muito esperto lá, que ele já alugava as saias. Porque iam lá, não sabia, não pode, e eu tinha que fazer a sustentação, e agora? Tinha um cara lá, que já oferecia a pombinha e o carneiro para o sacrifício. E ganhava dinheiro por isso. Irmãos, aqueles são homens ímpios. Agora, como é que você comparece na presença de Deus, o Altíssimo, para adorá-lo, para prestar culto, vestido de uma maneira que Deus não aprova? Eu estou falando sério. Pode ser que não me convide mais, mas eu tenho que falar isso aqui. Preste atenção, irmãos. Eu vou te falar algumas coisas que eu conheço. Uma irmã muito querida, no início da nossa obra. Ela botava a camisola, ajoelhava para orar. Depois ela ia dormir. Um dia, quando ela ajoelhou para orar, o Espírito Santo disse para ela, cubra-se. Não pode orar desse jeito. O judeu, para orar, ele cobre até a cabeça. Ele vai lá no muro, cobre, usa aquele kippah, usa aquela coisa. O árabe é a mesma coisa. É respeito. Deus merece consideração e respeito. Ele é Deus. Esse negócio de dizer, não, Deus conhece o meu coração. Cuidado com essa doutrina errada, maligna, para levar você a expor o seu corpo à tentação. Deus não se agrada disso. Cuidado quando você anda. Eu conheço uma jovem, hoje é uma mulher casada. Lá em Londrina aconteceu isso. Sábado à tarde, ela estudava a semana inteira, à tarde ela foi assistir um filme. Era uma comédia no cinema.
E ela estava lá dando umas gargalhadas, assistindo o filme, e Deus abriu a visão dela e ela olhou e viu o anjo de guarda dela com ela. Mas aí o anjo estava de costa para a tela, mas guardando ela. Ela nunca mais entrou no cinema. Ela saiu dali e nunca mais entrou no cinema. Porque o anjo estava lá, ele tem que guardar, mas estava de costa para a tela, não via aquilo. O que Davi escreveu no Salmo? Não porei coisa má, coisa torpe diante dos meus olhos. Tudo entra pelos olhos. Santos no pensar, no falar, no andar, no olhar e no vestir. 1 Timóteo 2,9, a mulher tem que se vestir sobriamente. O que significa isso? Isso não significa jecamente. Não é aquelas roupas lá, o negócio, não é isso, irmão. Equilibradamente. Equilíbrio. Uma mulher, quando se veste adequadamente, com uma saia um pouco mais comprida, ela fica feminina, ela fica linda. A gente não vê mulher mais de saia. E as calças compridas que usam são todas grudadas. Você vê toda a anatomia da mulher. E os homens, eles pecam pelo olhar. Santos no olhar. Jesus disse que qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ninguém adultera sozinho. Mude o seu guarda-roupa. Você quer ser arrebatada? Quer ser arrebatado, meu irmão? Também não vista qualquer roupa, viu? Há pouco tempo atrás eu li uma notícia que saiu numa revista, Gospel. Alguém estava lá entrevistando e ia ter um show do cantor, e gospel tal, papapá, né? E aí esse repórter muito esperto viu lá na fileira vários homens esquisitos, gays, e ele foi lá e disse, olha, que bom, né? Eu queria saber por que vocês estão aqui, vocês gostam da música gospel? Eles, não, nós não gostamos muito dessa música careta, não, mas nós gostamos do requebro do cantor. Isso aí a gente fica vidrado. Homem, requebrando lá, com aquelas roupas justinhas, ajustadas, aquelas camisas meio abertas aqui, sensualidade. Santos no vestir, tanto para o homem como para a mulher. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado, meu irmão. Deus é zeloso. O Espírito Santo sente ciúmes de você. Por isso, eu toquei a trombeta aqui. Agora é com você. Se você vai atender ou não, é com você e Deus. Eu estou terminando. Já devia terminar, mas tem umas coisinhas ainda aqui. Eu não consigo ministrar pouco. Não tem jeito. Porque eu não ministro só aquilo, o esqueleto. Eu vou enchendo o esqueleto de carne para ele ficar bem enxuxudinho. Irmãos, no dia 12 de dezembro de 1952... um missionário aposentado com 79 anos, chamado Olav Rhodes, ele teve uma visão na Noruega, na cidade de Bergen, na Noruega. E ali, era uma quinta-feira, às 9 horas da manhã, ele foi orar com um irmão. E quando ele ajoelhou junto com aquele irmão para orar, começaram a orar, Deus mostrou para ele o arrebatamento da igreja. Numa visão, como se tivesse uma tela de cinema. Não como o arrebatamento que aconteceu, mas o que aconteceu logo em seguida ao arrebatamento. Ou seja, tinha umas pessoas desaparecendo e o que aconteceu dali para frente. Aquele caos que se instalou. As crianças foram levadas.
E ele ficou muito perturbado com aquilo, voltou para casa, e aquele negócio não saía da cabeça dele e tal. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se o Senhor quer que eu escreva isso, torna a dar-me a visão. Isso foi dia 12. 2 semanas depois, veio novamente a visão. E ele pegou um lápis, papel e começou a escrever tudo que ele estava vendo. Escreveu. Escreveu até a 1h da manhã. Aí ele estava muito cansado, ele disse: Senhor, eu tenho 79 anos, o senhor sabe, eu estou muito cansado, eu preciso parar. Se o senhor quer que eu publique isso, torna a dar-me a visão. 1 semana depois veio novamente a visão, agora recomeçando aonde havia parado. E ele escreveu e publicou. E foi dramatizado isto. Em 1952, a televisão era incipiente, se usava o rádio, as novelas de rádio, a dramatização, aquela coisa toda. Então foi dramatizado no rádio e chama-se A Última Trombeta. Você vai ver muita coisa interessante. Hoje está na internet, você tem só o áudio, mas tem alguém lá que começou a botar umas imagens ali para ficar um pouco mais interessante. Mas a imagem nem sempre corresponde à narrativa. Mas você pode pegar, baixar, ver, ouvir, gravar. Chama-se A Última Trombeta. Mas eu estou contando isso, irmão, só por um ponto. Num determinado momento, uma mulher, ele vê uma mulher de joelhos no chão, com as mãos levantadas e dizendo: ele veio, e eu não estava preparada. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir. Eu sabia que ele vinha, mas eu não me preparei. Foram as pequenas coisas que me impediram de subir, e agora ninguém mais será levado. E ela chorava, desesperada. E a Bíblia diz em Zacarias, capítulo 4, quem despreza o dia das coisas pequenas? Cuidado, irmão. Jesus disse em Mateus 7, 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ou dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Quando Jesus diz somente, é somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Para você ir para a casa de Deus, o reino de Deus, a morada do Altíssimo e viver eternamente com Ele, você tem que fazer a vontade dEle aqui. Se você não fizer, é porque você é rebelde. Em você opera o princípio de Satanás, de Lúcifer. Não interessa se você tem dom, se você profetiza, se você prega, se você ora, se você faz vigília. Se você for uma pessoa rebelde de coração, Satanás te tem na palma da mão, porque opera em você o princípio dele. Rebelião é mais do que um pecado, é um princípio. Ele te esmaga a hora que ele quiser. Você é um inseto na mão dele. Você é rebelde. Não haverá um segundo Lúcifer no céu. Por isso, eis para quem olharei, para o pobre de espírito, que treme da minha palavra. Esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa, é o que nós lemos no início. Esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Fique em pé e abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Jesus, ele está encerrando as Escrituras e o livro do Apocalipse, lá na última página, no último capítulo, no verso 10 e 11, nós lemos esta revelação. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se mais ainda. E quem é justo, faça justiça ainda.
E quem é santo, santifique-se mais ainda. O verso 12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. Outras versões diz o meu galardão, para dar a cada um segundo a sua obra. Galardão é por obra. Galardão significa posição no reino. Qual é a posição que você vai ter? Quando nós formos arrebatados, irmãos, a primeira coisa que vai acontecer conosco, nós não vamos entrar nas bodas do Cordeiro de cara, não. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não é para saber se você vai ficar no céu ou vai ir para o inferno. Não, isso já foi resolvido. Você nasceu de novo, se for arrebatado, você está lá. É para saber como é que você edificou a sua vida cristã. Se foi com prata, ouro, pedras preciosas, ou foi com madeira, feno ou palha. O fogo vai revelar a obra de cada um e vai queimar até o fundamento. O fundamento é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:10. O fundamento ele não queima, mas as obras ele queima. E aí vai determinar qual será a tua posição no reino. Ladrão da cruz e o apóstolo Paulo têm posições diferentes no reino. Não são todo mundo igual lá, não. O que todos nós temos é a mesma justificação no sangue do Cordeiro. Eu tenho a mesma justificação do pastor Denis, do pastor Fantini, da sua, a mesma. O ladrão da cruz, do apóstolo Paulo, nós fomos todos justificados no sangue do Cordeiro. Irmãos, esta é a parábola que Jesus contou em Mateus, quando ele fala daquele homem que foi ajustar os trabalhadores para trabalhar na vinha. Ele foi 5 horas da manhã, achou um grupo, foi lá. Começou a trabalhar na hora que o dia amanheceu. 9 horas ele foi lá, achou outro grupo. Ninguém ajustou você? Não, ninguém contratou. Então vai lá, depois eu pago o que é justo. Vai lá, 9 horas. Meio-dia ele voltou, outro grupo. Ao meio-dia, outro grupo ele foi lá e achou às 3 horas da tarde. E por último, às 5 horas da tarde, ele mandou mais um grupo para lá. Na hora de pagar, ele disse ao mordomo: comece pelos últimos e pague 1 denário a cada um. Essa é a justificação. Meu pai veio para o reino 21 dias antes de morrer. Nasceu de novo. Eu nasci quando eu tinha 11 para 12 anos. Tem mais de 60 anos que eu estou no reino. Olha, eu peguei bem cedo. Então, eu e meu pai, nós vamos ter posição diferentes no reino. Deus é justo. Deus é justo. Então, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso, obras, irmãos, não é tanto o que você faz, é muito mais o que você obedece. Tem muita gente que quer fazer para o Senhor, mas obedecer Ele não. Se você não obedece, não vale nada isso. Isso tudo é coisa da carne. Você não compra Deus com as suas obras. Nós somos criados, as boas obras, para fazermos boas obras. Né? Nós não fazemos boas obras para herdar o reino. Nós fazemos porque nós já somos do reino. Amém?